Quest, 49% desaprovam o trabalho de Lula pela primeira vez. O índice é superior à aprovação. Pesquisa ouviu mais de 4,5 mil eleitores. Olha, esse número é grande, viu? Esse número é grande. É o dobro de uma pesquisa normal, tá? Pesquisa normal fica entre 1.900, 2.200, 1.500, né? 4.500 é bastante coisa. Eleitores de todo o Brasil entre os dias 23 e 26 de janeiro. Em relação à última pesquisa, a aprovação do trabalho do presidente caiu 5 pontos, de 52 para 47. Pesquisa Quest divulgada na segunda-feira aponta que o trabalho do presidente Lula é reprovado por 49% dos eleitores brasileiros e é aprovado por 47%. É a primeira vez que a desaprovação supera numericamente a aprovação desde o início da série histórica da pesquisa iniciada em fevereiro de 23. Rapaz, tá um cheirinho aqui de impeachment. Será? Será? Eu vou dizer pra você. Isso não é o suficiente para ter impeachment, mas é um dos principais ingredientes. Vamos lá, para você ter um impeachment, cara, você precisa de desaprovação de governo? Você precisa. Isso é um dos ingredientes principais. Porém, você precisa de outras formas de engajamento. Por quê? Vamos lembrar, gente. O que é um processo de impeachment? Um processo de impeachment é um processo político. Não é um processo jurídico. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Não adianta o presidente cometer crime se politicamente ele está forte. E não adianta também o cara, teoricamente, não cometer nenhum crime se os juízes de qualquer ação dele, que são os deputados, ele está fraco com esses deputados. Você pode arrumar um motivo jurídico e colocar lá para a galera julgar e vai julgar e já era. Então, o lance é o seguinte. O processo é um processo político. Para que você tenha a maioria no Congresso, você vai brigar com qual força? Qual é a força contrária ao impeachment? É o governo tendo ou popularidade desse governo aparentemente não tem, ou o governo vendendo a popularidade do próprio deputado através de recursos. Então ele chega, comprando, né? Ele chega pra esse cara e fala o seguinte: ô João da Silva, você é de onde? Puta, cara, eu sou do interior do Pernambuco. Tá, no interior do Pernambuco as pessoas não têm a menor ideia do que elas estão fazendo em termos de votação. Então é o seguinte, pega aqui uma emenda, leva lá, e aí você faz qualquer reforma e aí as pessoas vão achar que você está trabalhando. Para você brigar contra isso, você precisa de um engajamento muito forte das pessoas dizendo: eu não quero mais o presidente Lula. Aí vem a questão, nós temos isso? Nós temos isso? Isso aqui entra até numa questão, o pessoal tá falando muito de Nando Moura. Nando Moura. Deixa eu falar uma parada. O último vídeo do Nando que eu vi, ele tava contra, né? O Kim Kataguiri, que assinou a PEC de diminuição de idade para que você dispute uma eleição majoritária. E ele fala, não, o certo... Inclusive tem um tweet dele. Vamos no Twitter do Nando Moura que eu vou responder, sem xingar, vou responder no mérito uma coisa que eu discordo dele. Vai lá no Twitter do Nando Moura, deve ter um monte de xingamento nosso, né? Tudo bem lá, ele xingando a gente pra caramba, mas vamos no mérito de uma coisa interessante, no Nando Moura oficial. Vai descendo aí, vai descendo aí, vai descendo aí... Vai descendo aí... Aqui, ó, esse. Aí, ó. Um bom projeto de lei. A idade mínima para qualquer cargo eletivo seria de 40 anos. Todos eles teriam esse tempo para se testar no mercado de trabalho, tentar sobreviver e produzir sem mamar loucamente no Estado. Depois, um teste técnico de Direito, Administração e Economia. Passou, agora pode tentar se candidatar. Se isso fosse realidade, o Brasil seria primeiro mundo em 3 gerações. Hoje ganha o palhaço com o maior Instagram que pose de herói do povo. Existe uma meia-verdade no que o Nando Moura está falando, que realmente, hoje em dia, ganha o palhaço que tem mais engajamento no Instagram. Isso é verdade. Agora, existem 2 problemas do que você está dizendo. Essa ideia, na verdade, ela é uma derivada, né, de uma entrevista famosa do Enéas, né, onde ele está no Roda Viva, e ele diz o seguinte: por que para você pilotar um helicóptero, você precisa de um curso para você fazer aquilo, horas de voo para você sair pilotando? Por que para você ser médico, você precisa estudar, tal, passar por uma série de experiências para você fazer uma cirurgia? Por que para você administrar um país você não precisa de nada? Porque a essência da democracia, ela é representatividade e não tecnicidade. Entende-se, eu não estou falando que eu concordo ou discordo, entende-se como democracia você escolher alguém que parece com você e que vai fazer escolhas parecidas com as suas se você estivesse no lugar dessa pessoa. É isso que se entende como democracia. Inclusive, a escolha das pessoas técnicas para cada área. Por que eu digo isso? Administrar um país significa você ter que ter uma equipe muito boa para falar de economia, uma equipe muito boa para falar de tributação, uma equipe muito boa para falar de política externa, uma equipe muito boa para falar de educação. E você não tem como, você, sozinho, concentrar todas essas habilidades. E digo mais, você ter uma área de especialização e concentrar habilidades específicas para uma área não significa que você tenha habilidades para gerir ou administrar outras áreas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você pegar, por exemplo,
um profissional de 40 anos dentro de uma empresa, que trabalha há muito tempo lá, ele é da área técnica, o cara é um engenheiro fudido, o cara, modernizou todos os equipamentos, o cara fez com que a fábrica tivesse uma lucratividade de 400% a mais, o cara é muito bom, o cara adaptou, o cara é muito bom. Você pega esse engenheiro, você põe ele para ser administrador, isso não significa que ele vai ser um bom administrador. Então, administrar não significa necessariamente você ter capacidades técnicas em área X, Y, Z que vão garantir que isso vai acontecer. Por isso, a democracia é pensada como uma forma de representatividade e não de tecnicidade. Por isso que, inclusive, o presidente pode escolher livremente os seus ministros técnicos para cada área. Qual que é o problema que nós temos na democracia? Isso é uma crise mundial, tá? Isso é uma crise das democracias mundiais. E no Brasil isso está mais exacerbado. A democracia hoje, ela passa a ser um concurso de popularidade. E quando você tem culturas de massas, onde o incentivo é a tosquice, o concurso de popularidade, quem vence, normalmente é o cara que em algum grau flertou com a tosquice. O fato é, e aí como o ser humano é muito complexo, cara, não dá pra gente isolar um fator do outro. Não é que se o cara é sério ele não é tosco, ou se o cara é tosco ele não é sério, isso não é verdade. Eu dei um exemplo, inclusive, né, respondendo de Nando Moura, do próprio Zelensky. O Zelensky, antes de ser presidente da Ucrânia, ele era um humorista bem tosco. Tipo, ele fazia umas sketches nada a ver. Ele fazia umas sketches, sei lá, entrando de cueca num lugar e dando tiro nos parlamentares. Ele fazia essas sketches muito loucas, cara. E o cara, olha só como ele tá representando o país dele na guerra, mano. Entendeu? Da mesma forma, o Collor de Mello, que você deu exemplo no seu vídeo, Nando, como um cara que ele era muito jovem, por isso que ele confiscou a poupança. Olha a ideia. O problema do Collor é ser jovem. Então hoje ele não é jovem mais, então não tem mais problema? Não, cara. O Collor era visto como um cara muito sério. Porque o Collor falhava aquele português absolutamente correto. Isso é uma pantomima. Né? Isso, você nunca mais... Como é que ele falava assim? Você não mais estará ao meu lado quando... Ele falava aquele português, ele era bonitão, e ele era o cara que era o caçador de marajá. Ele tinha tudo, no imaginário popular, ele tinha tudo isso que você colocou no seu tweet. Ele era um cara tecnicamente impecável, ele era um cara bonito, ele era um cara bem sucedido. Isso não tinha os 40 anos, nem lembro agora a idade que ele tinha. Mas o problema não era a pouca idade. Tanto que hoje ele é um cara mais velho e ele tá grudado no Bolsonaro de uma forma absolutamente tosca. Né? Então, eu entendo o que você está falando, Nando. Só que esse mundo que você quer é o mundo da fantasia, é uma utopia, assim como os comunistas também falam que se você centralizar todos os poderes na mão do Estado, você vai ter uma divisão igualitária dos trabalhos e dos recursos de uma sociedade. Isso não é verdade, entendeu? Para isso, para você não cair nessas simplificações e nessas soluções infantis, Nando, né? Desculpa te falar, porque a solução que você propõe, ela parece realmente ideal, só que ela é infantil, no fundo ela é infantil. Não tem nenhum lugar do mundo em que isso funcionou. Isso não existe. E eu posso te apresentar inúmeras exceções. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, ele é tecnicamente brilhante no que ele faz, cara. Só que ele é um mau caráter. Não existe uma prova que o cara faz. E aí, você tirou 8,5 nessa prova, logo você tem um caráter 8,5. Você não existe essa prova, cara. Não existe essa prova. Você quer ver outro, cara? Você quer ver um cara que é considerado um técnico? Você quer ver um cara que... O Haddad, mano. O Haddad preenche todos esses requisitos aí, cara. Se você pegar o Haddad tem mais de 40 anos, ele é bem sucedido na vida privada, o Haddad tem grana pra caralho, velho. A família do Haddad é riquíssima. Ele tem uma história na administração pública, ele é professor universitário, ele passa em qualquer prova. Dá uma prova pra ele passa. Olha aí a administração que ele tá fazendo, cara. Olha aí. Que mais? Deixa eu ver, vamos ver outros. Cara, são tantos, cara. Eu posso te trazer aqui, cara, inúmeros exemplos, né, de pessoas que são tecnicamente brilhantes e que são pessoas mau caráter, ou pessoas que são tecnicamente brilhantes para algumas coisas e para a administração pública são horrorosas. Né? Eu posso te dizer outra coisa também. Quer ver outra boa aqui? Em termos de se fazer política, que hoje ele tá velho e ele é o maior ladrão da história do Brasil. Sabe quem é brilhante? Luiz Inácio Lula da Silva, cara. Pois é. Você quer ver outro exemplo? Pega os generais. Pega o Augusto Heleno. Pega o outro lá, pega os generais. O cara, para ele se tornar general, cara, no Brasil, ele tem todos esses requisitos. Ele passa dos 40 anos de idade, ele faz provas e provas e provas. E é isso, cara. Nós temos generais que passaram por esse crivo, que fizeram um PowerPoint falando em... Como é que é?
Quando você vai exfiltrar o presidente Bolsonaro caso o golpe não dê certo. Você entende como a tua solução é infantil, cara? A sua solução, ela tá partindo justamente de ideia de um revolucionário que não tem experiência nenhuma com o mundo real, dentro de casa. Eu tenho a solução pro Brasil, passar um negócio desse. E aí você usa isso pra xingar o Kim Kataguiri. Eu falei disso no meu vídeo. O Senado Federal tem isso. Você tem um mandato de 8 anos e você tem que ter 35 anos ou mais para você assumir o mandato. E para você participar de uma eleição ao Senado, primeiro você já tem que ter uma boa vida partidária, porque é uma eleição majoritária. E segundo, você tem que ganhar a eleição majoritária. Então as pessoas que estão no Senado, elas de uma forma ou de outra, elas passaram por esse crivo. E no Senado você tem isso aí, Gleisi Hoffmann pagando luz de comissão, Cátia Abreu roubando pasta de presidência, você tem Romário, você tem Cleitinho. O Cleitinho passa nesses seus critérios aí, mano. Olha o Cleitinho que ele tá fazendo. Né? Vamos lá. Vamos lá. Pedido de impeachment de Lula tem 92 assinaturas desde deputado, o que é pouquíssimo, tá? Desce aí. Só pra você ter uma ideia, pra você fazer um adendo num projeto, eu não sei se é num projeto ou numa PEC, você precisa de 171 assinaturas. Esse número não coloca nenhum adendo num projeto de lei, cara. São 513 deputados. Você precisa de pelo menos 300 e... Eu não lembro agora pra passar PEC o número. Porque era 3/5, né? São 3/5 de 513. 300 e... sei lá. 315, vamos por aí. Né? Então, cara, é difícil. Não é uma coisa fácil, tá? Não é uma coisa fácil. A oposição ao governo Lula reuniu 92 assinaturas, pedido de impeachment, chefe de... O autor do pedido é o deputado Rodrigo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, que informou a atualização do número dos senadores coletados em postagens do perfil do X nesse domingo. A motivação jurídica do pedido é baseada em suposto de crime de responsabilidade fiscal, que isso não importa. Né? A real é que isso não importa. Segundo os congressistas, Lula teria dado uma pedalada fiscal, utilizar recursos, isso importa menos, por incrível que pareça. Desce um pouco mais. Em 22, o PNTCU manteve a cautelar do órgão, tal, nada de interesse, depois protocolado, também não. Lá, aqui, ó. Caso seja aceito, precisa ser apoiado por 171 deputados, 1/3 da composição da casa, em plenário para prosperar. Para prosperar significa o seguinte, que ele vai andar. Para ele ser aprovado, não é isso. E aí eu vou te dizer, cara, agora é a parte triste, né? Eis a lista dos congressistas que aderiram ao requerimento divulgado na página do deputado Rodolfo Nogueira. Só que aí você pega, por exemplo, uns Bibo Nunes da vida. Peraí. Tayana. Mas tá entrando mulher hoje, bicho. Aí sim, ó. Tayana entrou. Você pediu autorização pro Nando? Espero que ele tenha pedido, porque ele vai chamar que você tá dando uns trocados pro MBL fazer graça com o anão, tá? Isso é uma coisa, cara. O Nando pegou pilha com esse negócio de anão. É ridículo, cara. Ele é mais alto que eu, bicho. Você sabe que o Nando Moura é mais alto que eu, né? O Nando Moura, ele se mediu um dia, ele tinha... 1,73 ele tem. É do meu tamanho. Ele é do seu tamanho. Eu tenho 1,70m. Você mentiu pra mim. Você falou que você tinha 1,70m. 1,73. Tá, eu tenho 1,70m. Já me mediram na live. Ou seja, o Nando Moura é mais alto que eu. Né? Ele pega a pilha quando chamam ele de anão, cara. Pra você ver o nível da infantilidade do cara. Enfim. Quando você pega aqui a lista dos deputados, você tem gente que queima o filme, cara. Eu não quero estar na mesma lista do Bibo Nunes. Você entende o problema? Isso não pode ser encabeçado. E eu acho que assim, pra não ter briga de protagonismo, não, vai ser o bolsonarista, não, vai ser os isentões, não, vai... Sabe o que tinha que fazer? Esse impeachment não tem protagonismo. Esse impeachment é de todo mundo. Pronto. Aí fica, o pessoal tá falando Tainá. Acho que você falou Tainara, né? É Tainá. Nossa, meu Deus, gente. Tá bom. Né? Vamos lá. Desce aí. Ó, Paulo Bilinski, pronto. Pra fuder, né? Carol Detone, Gustavo Gayer, Mário Frias, Kim Kataguiri. Esse vale a pena, hein? Zuco também, que é uma filme. Ramagem. Olha lá, Eduardo Bolsonaro. Zé Trovão, né? Rosângela Moro, ok. Então, Júlia Zanata queima filme. Bia Kicis queima filme. Adilson Barroso queima filme. Quem mais? Só vocês não, porque ele é da igreja, né? Nicolas Ferreira queima, quem mais? Aliás, não, o Nicolas tá bem popular, então beleza. Né? Carlos Jordi não, quem mais? Vai descendo. Felipe Martins não, Luiz Felipe queima, né? Carla Zambelli queima muito, Marcel Van Hatten. Então, o que eu tô falando é o seguinte, essa lista não pode ficar com a cara dos bolsonaristas, e nem do MBL, nem de ninguém. Essa lista tem que ficar com uma cara assim, de congresso. Tá uma cara misturada, aí beleza. Só que pra isso, nós precisamos de um trabalho de engajamento, né?